Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo. Vou chamar minha amiga Ju aqui para a gente começar aí o nosso bate-papo com esse tema super importante, que é a orientação de pais ou mentoria de pais para o tratamento de crianças que têm TDAH. Então, o conhecimento, quando ele é aplicado, ele é libertador. Então, já vamos ficar atentos aí para a gente aprender, porque quando nós aprendemos, nós podemos colocar isso em prática e isso muda a nossa vida e pode mudar a vida das crianças e dos adultos também que convivem conosco. A Juliana, ela é psicóloga e ela é psicopedagoga também, especialista aí na área do TDAH. Boa tarde Mariana, boa tarde Carol. A Ju já entrou, deixa eu chamar ela. Só um minutinho que eu vou chamar a Ju para a gente dar início aqui ao nosso... Já mandei o convite, Ju. Boa tarde. Oi. Olá. Boa tarde. Tá dando para me ouvir, gente, direitinho? Sim, tô te ouvindo. Não? Tô te ouvindo. Ótimo, também tô te ouvindo. Vamos compartilhar aí essa live. Deixa eu compartilhar aqui. Sim. Rapidinho. Mandar para o povo que está online aí para ficar ligado aí nesse tema e vir aprender um pouquinho com a gente. Deixa eu me apresentar, né? De repente alguém que não me conhece vai estar assistindo aqui. Eu sou Luana Oliveira, eu sou educadora aí há mais de 10 anos e psicopedagoga também, atuando aí nessa área, começando, né? Mesmo atuação, ainda estou nova aí nessa área. Deve ter mais ou menos, tem menos de um ano que eu comecei na área da psicopedagogia, então eu sou uma eterna aprendiz. Mas eu falo que a minha experiência na educação, ela me deu uma base muito grande de conhecimento aí do desenvolvimento infantil, principalmente isso, acho que faz toda a diferença mesmo na minha atuação. Vou deixar a Juliana se apresentar, nós somos parceiras aí de curso, nós fazemos o curso com da Pequeninos, que é com a Natália, a Erin também é psicóloga, e nós nos conhecemos lá, né? Se apresenta, Juliana. Oi, Luana. Oi, pessoal. Boa tarde, né? Tô acostumada a fazer live à noite, mas sábado, 17 horas, então ainda é tarde. Fico muito feliz pelo seu convite, muito bom a gente formar parcerias, né? Parcerias de trabalho. Eu sou pedagoga, me aprendi em pedagogia, e eu trabalho já há 20 anos na área de educação. E de uns anos para cá eu tenho me dedicado também à parte de psicologia e psicopedagogia. E a parte que eu mais gosto de trabalhar é com TDAH, porque eu tenho uma sobrinha que tem TDAH e nós passamos por algumas dificuldades ao longo do processo de diagnóstico, do processo de tratamento, e eu entendi que o conhecimento ele faz muita falta para as famílias. E por isso eu decidi trabalhar com TDAH, para que outras famílias também não passassem pelo que eu e a minha família passamos, né? Então eu procuro trazer o conhecimento do TDAH de uma forma simples para as famílias, para que a gente possa desmistificar um pouco, né, o TDAH e também trazer informação de qualidade, perspectivas de tratamento, enfim, e melhora na vida aí da criança com TDAH. E quando a gente pensa aí no TDAH, né, a gente vê que tem muitas pessoas já adultas que têm TDAH, nem sabem que tem esse diagnóstico, mas a gente vê na história dessa pessoa muitas situações de fracasso mesmo, dessa pessoa ter muita dificuldade para engajar naquilo que ela começa uma coisa e para. Aí, normalmente, são pessoas que têm dificuldade para as coisas andarem mesmo na vida dela, para as coisas darem certo. E a pessoa carrega muito essa culpa. Então, quando a gente faz esse trabalho aqui de divulgar esse conhecimento, a gente consegue trazer novas oportunidades para as pessoas que vão descobrir essas características, vão parar para pensar, gente, talvez eu tenha isso.
E isso eu falo assim, que muda mesmo, pode mudar mesmo a vida das pessoas, né? Vai fazer toda a diferença mesmo na vida das pessoas, porque tem muitas questões, né, que hoje, já com os estudos mesmo da neurociência, a gente tem muito mais oportunidade de conhecer aí as características do TDAH. Não é um transtorno inventado, não uma coisa que o médico inventou ou outra pessoa inventou, é real. Existe um cérebro nessa pessoa que funciona de uma forma diferente, áreas do cérebro dessa pessoa que vão funcionar de uma forma diferente das pessoas normais, né? E sabendo disso, nós temos aí a ciência trazendo muito conhecimento que possibilita mesmo que haja mudança aí na vida dessas pessoas. A gente precisa divulgar isso. Então, vocês que estão assistindo aí, já compartilha essa live, a gente vou deixar salva também, para quem chegar depois, está conferindo aqui, porque é a especialidade da Juliana. Então, eu não tenho nem muito o que falar, porque com a experiência que ela tem, ela está estudando tão profundamente nessa área aí, ela pode até falar muito melhor do que eu, né? O que é, Juliana, esse transtorno? Explica aí para o pessoal um pouquinho. Sim, o TDAH, e você falou uma coisa até antes de falar o que é o TDAH, né? O TDAH, muitas vezes, as mães, principalmente, né, a família, fica muito assustada quando há um diagnóstico, né? E a ideia de que parece que o filho não vai conseguir ter sucesso na vida. Esse é o maior medo das mães de TDAH. Né? Eu converso com muitas mães de TDAH, acompanho um grupo de TDAH, de mães de TDAH em torno de 150. E a grande maioria sempre me fala, eu tenho medo se meu filho vai ter sucesso na vida ou não. Receio disso, né? E quando a gente entende que o tratamento precoce, né, quanto mais cedo a gente identifica e quanto mais cedo a gente começa a fazer as intervenções adequadas, melhor para essa criança, melhor para o futuro dela, né? Porque conforme o tempo vai passando, essas habilidades que ela tem rebaixadas no funcionamento do cérebro dela, conseguem se desenvolver. E quando ela chega na vida adulta, ela vai carregar o TDAH? Vai, mas com sintomas bem é, é, mais minimizados do que quando ela era pequena ou se ela não tivesse feito o tratamento adequado. Então, o tratamento ele é algo que vai possibilitar que essa criança tenha uma vida saudável como qualquer outra criança e que ela conquiste os seus sonhos, né, com menos peso, com menos sofrimento do que quando você passa pela vida sem ter esse tratamento e sem ter esse desenvolvimento, né, adequado. Então, o TDAH, ele é... Não, pode falar. Eu ia falar que tem a questão também de ter a questão hereditária, que tem uma influência muito grande. Então, normalmente, os pais, eles já têm alguém da família, ou até o pai ou a mãe mesmo, já tem alguma característica e sofreu com características do transtorno sem saber que tinha o TDAH, mas hoje, com esse conhecimento, ele pode ter a oportunidade de lembrar de como ele era na infância e relacionar aí essas características com o comportamento dos filhos e intervir, procurar um tratamento para que o filho, para que a criança, porque a gente, enquanto mãe, realmente a gente tem esse medo, a gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente quer que eles tenham sucesso, que eles cresçam e que eles prosperem e que eles tenham bons relacionamentos. E aí, diante do TDAH, né, a gente sabe que os pais vão ter esse receio, vão ter esse medo um pouco mais do que normalmente um pai e uma mãe já tem. Mas trazendo esse conhecimento, a gente já consegue construir estratégias, né, junto com especialistas na área, para que os nossos filhos tenham aí sucesso, tenham um futuro diferente, um futuro melhor ainda do que o nosso, sem passar por circunstâncias que nós passamos e fomos, muitas vezes, aí houve um preconceito, convivemos com esse preconceito, porque a gente não conhecia, né? E isso vai fazer toda a diferença. Sim, eu costumo falar para as mães, né, para as famílias assim, o teu filho com TDAH é como se você estivesse numa corrida de obstáculos. Você não está numa corrida de 100 metros livres, você está numa corrida de obstáculos. Você sabe que você vai ter obstáculos à sua frente, esses obstáculos são inevitáveis,
mas com o treino adequado, com o conhecimento, não só o conhecimento, mas também o treino, porque são duas coisas importantíssimas. Conhecer sobre o TDAH, conhecer sobre a criança, não só o funcionamento do TDAH, mas conhecer o filho, né? E treinar treinar essas habilidades dos pais, né, em lidar com essa criança, treinar a comunicação, treinar a forma de corrigir, de resolução de problemas. Quando os pais fazem isso, eles conseguem, diante de um obstáculo, ultrapassar e chegar na linha de chegada, que é o nosso objetivo, né? Então, o obstáculo ele não foi feito para nos parar, né? O sintoma, o TDAH, as dificuldades que as famílias enfrentam com o TDAH são obstáculos que não foram feitos para nos parar, mas para que a gente pudesse, através das estratégias adequadas, superarmos esses obstáculos e seguirmos adiante, porque é possível chegar na linha de chegada. Então, o empoderamento das famílias, né, o trabalho com as famílias, ele é essencial justamente por isso. Porque as mães e as famílias ficam diante dos obstáculos e paralisam. E ficam ali batendo, né, ou tentando pular o obstáculo e derrubando o obstáculo, ou se machucando. As famílias acabam se machucando muito, machucando a criança, se machucando, porque não sabe ultrapassar esses obstáculos da melhor forma. E é possível passar, né? É possível ultrapassar com o mínimo de avaria possível, né? Com as técnicas que são importantes aí vocês saberem, a família saber para conseguir ultrapassar esses obstáculos, né? Agora, o TDAH, Luana, você me perguntou, né, o que é o TDAH? É, eu assim, vou fazer um resumo bem basiquinho, né? Mas só para chamar a atenção, É um inclusive eu estava transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Isso. Inclusive, eu estava conversando com uma mãe agora que estava me perguntando, eu até pedi, mãe, dá uma licencinha que eu vou para a live, que depois de terminar eu volto para conversar com você. A mãe perguntando, porque ela não entende por que estão investigando o TDAH no filho dela, se o filho dela não é agitado, é quietinho, não sei o quê, e ela não está entendendo o que está Não é só acontecendo, né? questão, né? E Vai isso, além disso. isso é importante que a gente fale, o TDAH. A gente fala muito que é o déficit de atenção, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Muita gente confunde TDAH com hiperatividade e a gente sabe que existem 3 sintomas base no TDAH, sintomas primários, e desses 3 sintomas primários a gente tem uma série de outros sintomas secundários, mas os 3 sintomas primários são o déficit de atenção, a hiperatividade, tanto física quanto mental, e a impulsividade. E desses 3 sintomas, o déficit de atenção é a condição obrigatória em todos os casos. É claro que pode o déficit de atenção estar menor em alguns casos do que em outros, mas é condição obrigatória em todos os casos do TDAH. A hiperatividade e a impulsividade podem estar presentes ou não. Variar, né? E isso pode variar. Agora, o que é importante também a gente falar, que hoje em dia está se falando muito, né, de que não é, na verdade, um déficit de atenção, é uma instabilidade atencional. Por que essa diferença? Porque o déficit de atenção parece que a criança tem uma dificuldade em ter atenção, e na verdade não é que Concentrar, ela, né? isso, Não não é. é que ela tem essa dificuldade, é que a atenção, o sistema atencional dela está desregulado. Então, em alguns momentos, para algumas atividades, a atenção é muito alta, chegando a virar um hiperfoco, e em algumas Isso. atividades a atenção é muito baixa, gerando uma desatenção. Então, quando a gente entende o TDAH como a instabilidade atencional, é mais fácil da gente compreender, porque muitas famílias não entendem como meu filho tem déficit de atenção se ele presta atenção em determinadas coisas, se ele consegue ficar horas no videogame, horas fazendo o que ele gosta, né? Então, a gente explicar o TDAH como uma oscilação nessa atenção, que para aquilo que ele gosta, tem interesse, né, que ele tem motivação, a atenção dele aumenta, e para as coisas que ele não vê sentido, que ele não gosta, que ele não está afim, que ele não tem motivação interna, ou coisas que exigem um esforço mental prolongado, ele tende a não conseguir manter a atenção nessas atividades do dia a dia. Então, essa oscilação é que vai fazer a gente perceber, né, se aquilo ali é o TDAH ou não. Então, não é uma ausência de atenção, é uma desregulação nesse sistema atencional.
E Seria existiam basicamente realmente isso, né? muitas dúvidas, né? Nessa área, existem ainda muitas dúvidas, porque tem muitos casos, principalmente acho que em meninas, de meninas que são quietas até na sala de aula, mas Uhum. que a menina está ali, está concentrada, parece que está concentrada. A criança não tem problemas de mau comportamento, é uma criança que tem um bom Não incomoda, comportamento, né? não incomoda, não incomoda. É aquela menina Uhum. boazinha, não fica lá sentada, mas a professora está explicando o conteúdo aqui e, em Uhum. determinado momento, aquela pessoa está viajando em outro mundo, mas parece que a atenção está ali, mas a atenção não está. E aí, por isso, nós temos aí os problemas de aprendizagem, porque não é Uhum. uma questão de inteligência rebaixada. A inteligência é normal, muitas vezes até acima da média, mas Sim. por essa instabilidade atencional, muitas vezes a criança não tem aí a comorbidade da hiperatividade, mas tem uma instabilidade na atenção e isso, assim, facilita Sim. muito mesmo o entendimento dos pais, né? Muito mesmo. Ou então ela tem até uma hiperatividade que é mental. E É a gente mental, não vê, exatamente. né? A gente não vê, mas a criança Exatamente. está aqui, está olhando para a gente, mas a cabeça dela está sendo bombardeada de informações que estão se misturando. Eu gosto de fazer uma É, metáfora da cabeça do TDAH como se fosse uma televisão ligada em todos os canais ao mesmo tempo. E ele tentando ver e ouvir o que cada canal está falando. Então, assim, fica realmente impossível, né? Você conseguir prestar atenção em cada canal que está ligado ao mesmo tempo nessa televisão, que é o cérebro do TDAH. E aí ele acaba ficando perdido nos próprios pensamentos, e aí, é claro, desconcentra daquilo que ele tem que concentrar, né? E como ele tem uma dificuldade no próprio funcionamento do cérebro de inibir esses pensamentos irrelevantes, ele fica neuroinibitório. absorvido por esses pensamentos, né? Ele fica refém desses pensamentos, o que acaba Sim. capturando a atenção dele, né? Aí, enquanto esses pensamentos estão ali naquela bagunça, a criança está parada, está quieta, não está incomodando na sala de aula, Uhum, mas o conhecimento não está sendo assimilado e acomodado ali como deveria sim, ser, para que essa aprendizagem ela seja consolidada. E aí, verdade. para entender assim, um principal motivo aí dessa live aqui, que eu acho que é algo que é essencial, eu falo que é o que me motivou a vir para o Instagram também, fazer esse trabalho de levar esse conhecimento para mais pessoas. Eu que sou mãe, a gente vai aprendendo. Eu falo que quanto mais eu aprendo, mais eu quero também que esse Uhum, conhecimento ele seja disseminado, espalhado para todas as pessoas, porque isso vai mudar a vida das pessoas. E nós sabemos que nós, enquanto pais e mães, né, muitas vezes nós não treinamos para ser pais. Nós não sim, treinamos para ser mães. Nós fazemos curso para tantas coisas e a maternidade, a paternidade, muitas vezes não é visto como que haja necessidade de um treinamento, de uma mentoria. Mas sim, existe sim, hoje já treinamento para pais, independente da criança ser ou não portadora do TDAH, mas em outras situações também, com foco uhum, mesmo em ter uma construção ali dessa aprendizagem da criança de uma forma melhor, que existem outros caminhos e outras alternativas, sim, mas com relação ao treinamento de pais para o tratamento de TDAH, isso ainda é mais importante. É mais importante porque essa mentoria, esse treinamento é considerado até tratamento ouro, né? Uma parte uhum, que é ouro. Nós temos as três sim, etapas, né, vamos dizer assim, do tratamento, que é considerado ouro, que é a mentoria de pais, o treinamento de pais, é uma delas, com evidências científicas, com pesquisas científicas, com comprovação mesmo na área. A gente não está tirando aqui, ó, de trás da orelha, uhum, não existe. A ciência comprova isso. A medicação, nos casos que realmente existe essa necessidade, e a terapia. São as três sim, etapas que são essenciais aí para que o tratamento ele tenha melhores resultados, né? E você, ainda que é especialista aí nessa área, conta pra gente, assim, como que é esse treinamento, por que ele é tão importante, por que ele é considerado um ouro, né? Porque a gente sim. sabe que é ouro, é algo valioso, precioso, então nós precisamos aí nos apropriar
Porque se nós temos oportunidade, a gente precisa aprender. Sim, eu tô vendo aqui que tem mães entrando, né? Algumas mães que eu conheço, tem psicopedagogas entrando também. Então, assim, a informação ela é válida para as famílias, muito importante para as famílias, mas você que é profissional, leve isso para o seu trabalho, né? O trabalho com as famílias. Mesmo que você não faça um treinamento muito específico, tenha um programa, né? Como eu tenho um programa específico para trabalhar com a família, mas agregue essa orientação parental dentro do seu serviço, que isso vai fazer total diferença. E eu vou dizer para vocês, eu escuto, né, mães todos os dias, porque além do consultório, além daqui do Instagram, eu tenho um grupo de mães e elas falam muito sobre essa necessidade, nessa falta que elas sentem dos profissionais estarem conversando com elas, estarem orientando. Então, eu acho que vai ser um diferencial do seu trabalho como profissional se você incluir isso nos seus serviços, né? No seu atendimento à criança. Quando eu comecei a atender, eu sempre tive uma preocupação de estar muito próximo com as famílias, de estar sempre orientando, dando feedback dos meus atendimentos. Eu nunca esperava chegar ao final do processo ou final do mês, eu sempre estava ali, né, fazendo esse movimento. Mas isso era algo que era meu, movimento meu. Mas eu comecei a entender que existiam algumas coisas no tratamento da criança que avançava e retrocedia. Dava um passo para frente e voltava alguns para trás. E eu não conseguia entender muito bem sobre isso. Imaginava, mas eu ainda não sabia como resolver. E eu comecei a estudar, estudei muito sobre sistemas familiares, dinâmicas familiares, para entender, né, que a criança ela não é um ser isolado do mundo. Ela faz parte de um sistema familiar que tem todo um emaranhado de relações, de significados, de funções que a gente precisa entender. E cada família tem a sua cultura, os seus valores, enfim, a sua forma de enxergar o mundo e a própria criança. E eu comecei a entender isso e eu comecei a migrar o meu trabalho, comecei a fazer todo o meu atendimento hoje, né? Você vai lá, me chama para me contratar para um atendimento à criança. E eu incluí dentro das sessões com a criança, no mínimo, dependendo do caso, no mínimo, uma sessão com a família. Então, quando você vai me contratar, né? O pacote mensal inclui 4 sessões com a criança e uma com a família, chegando a 2, dependendo do caso. Isso já está incluído. A família já sabe que ela vai ter esse momento comigo todo mês, pelo menos uma sessão comigo. E isso começou a trazer um resultado, começou a potencializar os resultados do meu trabalho. Comecei a ver que o resultado estava começando a ficar muito mais visível, né? Muito mais rápido. E aí eu comecei a fazer isso. Eu faço isso até hoje, eu incluo, e as mães sabem disso, eu faço treinamento de pais já incluído no processo. Só que com o tempo foi passando, eu falo disso direto no meu Instagram, eu abordo muito isso. Outras mães começaram a me buscar para fazer esse tipo de trabalho, não com a criança, porque as crianças já têm lá terapeuta e tudo mais, mas para fazer esse trabalho com elas. Por quê? Porque elas não estavam tendo esse tipo de treinamento com com os profissionais que estavam atendendo com os filhos, né? Então, acabei entrando nesse universo aí das mentorias de mães, justamente para fazer esse processo de treinamento com as mães, independente de estar atendendo ou não a criança. Então, eu tenho tanto o atendimento parental, né, o treinamento de pais, incluído no pacote de atendimento, quanto o treinamento de pais como um programa específico, onde eu vou trabalhar ali não a dificuldade da criança, mas a dificuldade dos pais em lidar com as dificuldades dessa criança. E aí eu vou trabalhando. Então, por exemplo, estou atendendo um grupo agora de mentoria e uma das mães tem uma questão com a comunicação. Ela tem uma dificuldade de estabelecer conexão e comunicação com o filho. Então, o que eu estou fazendo com ela? Fazendo esse treinamento da comunicação com essa mãe para ela poder se conectar melhor com o filho, poder se comunicar melhor com ele. Então, a mentoria de mães tem esse foco, né? Pelo menos a que eu estou fazendo hoje em dia. E aí, dentro do treinamento de pais, como você falou, né? Que é padrão ouro do tratamento do TDAH,
a gente não tem como abrir mão, gente, disso. Porque Não. não adianta eu pegar a criança, desenvolver habilidades com a criança durante 50 minutos de uma semana e devolver essa criança para um contexto que não vai continuar fazendo essa estimulação. O trabalho ele vai ser muito mais lento, né? Muito Exatamente. mais lento do que quando a gente tem os pais e a escola, porque a gente também treina a escola, né? Orienta a escola. Mas principalmente os pais, quando eles estão ali participando como parceiros, e em casa eles continuam desenvolvendo essas habilidades, o resultado é potencializado. Então, eu sempre falo, treinamento de pais, né, é potencializar o resultado das terapias, resultado da psicoterapia que a criança está fazendo. É assim, é nítido quando uma família tem o treinamento de pais, o quanto o resultado é totalmente diferente, mais rápido e mais efetivo também. Porque só da gente considerar as pesquisas na área da educação e da psicologia, que trazem o fato de que o ambiente ele tem total influência com essa criança, nós não podemos descartar essa possibilidade de que o meu trabalho aqui, enquanto terapeuta, ele vai ser realizado e que em casa, o reforço que essa criança vai ter vai ir totalmente ao contrário. Tem uma analogia que ela é bem interessante, que é como você pegar uma criança, um peixinho, vamos dar exemplo do Uhum. peixinho. Consegui. Consegui. Travou, travou, voltou. Deixa eu chamar a Juliana aqui de novo. Gente, desculpa aí que travou aqui. Não sei o que aconteceu. Travou lá pra Ju. A Juliana sai. Deixa eu ver se ela entra, que eu vou chamar ela de novo. Que aí, dando continuidade aqui, a analogia aí do aquário, é eu pegar esse peixe e... Aí, voltou. Só a Juliana que não voltou. Mas deixa eu continuar o exemplo aqui para ver se ela entra, para me chamar ela de novo. Eu pego esse peixe que está ali nesse aquário sujo, com essa água contaminada, e eu trato esse peixe, eu cuido desse peixe. Aí eu pego esse peixe e jogo ele nesse mesmo aquário sujo da água ali contaminada. O que vai acontecer? Ele vai adoecer de novo. Então, é dessa forma, né, que a gente precisa... Ah lá, deu certo, ó, a Ju tá voltando. Deu certo. Não sai não, viu, gente? Volta aí. Ah, voltou, deu certo. Que bom. Deu certo? Que Deu, bom. deu. Tá me ouvindo?
Sim. Estava falando aqui da analogia, né, do aquário. Aí o que que acontece? Esse peixinho aí que vai estar tratado ali na terapia, eu vou devolver ele para esse aquário que está contaminado, que está sujo. E isso não quer dizer que a família, a família que está com descaso, a família. Não, gente, a família não sabe. Então, esse recado aqui é para os profissionais, principalmente. A família ela não sabe bem o que é o TDAH. Quando você explica aí nos conceitos científicos, a compreensão ela é difícil. E você aceitar que o seu filho é diferente, tem um desenvolvimento atípico, não é uma tarefa fácil. Envolve todo um apanhado de emoções. Essa família ela precisa ser acolhida, ela precisa ser orientada, ela precisa ser psicoeducada, né? Que é o que a gente costuma utilizar muito esse termo. Ela precisa entender o que é esse TDAH de fato, por isso que a gente usa muitas analogias para explicar para esses pais, para essa família entender da melhor forma possível e aprender a acolher essa criança e aprender a colocar em prática as estratégias que são corretas, que vão trazer resultado e vão potencializar aí a terapia. Então, é essencial mesmo, né? É isso aí. Mas o que seria esse treinamento de pais, né? O que é Isso. isso? O que você vai treinar? Como é que é? Você vai me ensinar a ser mãe, ensinar a ser pai? Gente, não é isso, né? Eu falo para as mães assim, mãe, você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Não existe outra melhor do que você. E eu não tô aqui para te ensinar a ser mãe, não. Você é a mãe do seu filho, né? E você é a melhor mãe que ele poderia ter. Mas se você está encontrando dificuldade em se relacionar com ele de alguma forma, né? A gente precisa entender que se uma estratégia que a gente está usando não está tendo o resultado que a gente espera, a gente precisa mudar a estratégia, senão, né, a gente vai continuar tendo um resultado que não é o desejado. Então, a ideia do treinamento, primeiro, é você te munir de estratégias que vão te ajudar aí na prática, a lidar com o seu filho no dia a dia. E segundo, também é promover esse desenvolvimento da criança, que o grande objetivo mesmo é a gente promover o desenvolvimento infantil. Não é promover a obediência, não é promover que a criança fique quieta. Isso vai ser consequência, mas o objetivo principal é desenvolvimento de habilidades que são importantes para a vida dela. Porque hoje ela é criança e você, mãe, né, vai lá e consegue fazer tudo para ela. Mas e daqui a pouco? Quando não tiver mais você na vida dele, quando ele estiver no trabalho, quando ele estiver no casamento, no relacionamento, com amigos, né, na escola que você também não está lá, como é que ele vai se virar sozinho? Então, o objetivo é que ele tenha autonomia na vida dele. Para ele ter autonomia, ele vai precisar tanto desenvolver algumas habilidades, quanto aprender algumas estratégias para lidar com as habilidades que ele, por mais que desenvolva, não vai chegar a 100%. Porque ele tem um transtorno que não vai se curar. Ele vai levar o TDAH para a vida toda. Então, ele vai minimizar os impactos, vai minimizar os sintomas, se tiver o tratamento adequado, sim. Mas os sintomas não vão deixar de existir, né? Eu falo muito que é assim, é como se a gente estivesse ensinando a criança a utilizar um óculos. O óculos é um suporte externo que, no caso eu estou usando o suporte externo para lidar com uma habilidade que está rebaixada em mim. Eu não consigo enxergar direito. E eu preciso desse suporte, sem ele eu não enxergo. Então, assim, eu posso treinar, estimular a visão, enfim, fazer vários treinamentos com optometrista, um monte de coisa, posso, mas eu não vou chegar a enxergar nunca mais como eu enxergava antes. E o óculos ele vai ser necessário. Então, eu posso treinar essa habilidade? Até posso. Mas o suporte também é necessário, a estratégia também é necessária. E quanto mais estratégias a criança aprende e consegue colocar em prática e ter resultados positivos com isso, melhor, porque ele vai levar essa estratégia para a vida dele, para a escola, para o trabalho, enfim, para todos os ambientes, seja criança, adolescente ou na vida adulta. E aí, quando a gente está na terapia com a criança, a gente está lá fazendo treinamento, né? Basicamente, a terapia comportamental, que é a mais indicada para o TDAH, psicoterapia comportamental, ela vai trabalhar com treinamento.
treinamento de habilidades sociais, porque a criança TDAH tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, de se socializar. Treinamento de habilidades emocionais, então, porque a criança tem muita dificuldade de regulação emocional e lidar com as suas próprias emoções, frustração e etc. Treinamento de habilidades cognitivas, que aí tem a questão da atenção, das funções executivas, controle, né, dos impulsos, várias questões que estão envolvidas nas funções cognitivas. E aí, dentro desse treinamento, que é feito com a criança no consultório, a gente também vai ensinar a família a fazer a mesma coisa em casa. Então, se a criança tem dificuldade de regulação emocional, é em casa que ela vai desregular, não é só no consultório. No consultório é ali Todos os lugares, né? mas no dia a dia ela vai ter várias situações onde ela vai ouvir não, onde ela vai se frustrar, onde ela vai se desregular com mais facilidade, com maior frequência e intensidade. Então não adianta só eu trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar a dificuldade de regulação no contexto que aquilo acontece. Porque é o contexto onde aquele comportamento surge que vão estar os gatilhos para aquele comportamento acontecer, que vão estar os reforçadores, que vão fazer com que esse comportamento permaneça, não é? Porque no consultório eu posso não reforçar, eu posso criar um ambiente limpo, né, sem os gatilhos que vão provocar aquele comportamento. Mas e quando ele estiver lá em casa? Quando ele estiver com o irmãozinho, não vai estar lá. né? Quando ele estiver com o irmãozinho que está brincando com o brinquedo que ele quer brincar. E quando ele estiver lá brincando no videogame, que a mãe desligar e mandar ele tomar banho. É lá que ele vai desregular. Então eu tenho que ensinar para essa mãe, ensinar para essa família, né? O ideal é que a família esteja presente, não só a mãe, mas ensinar para essa família como você pode lidar com essa dificuldade que seu filho tem de regulação emocional. E, consequentemente, não só lidar com isso, mas estimular para que ele vá desenvolvendo essa habilidade. Então, o treinamento de pais, basicamente, é isso. É a gente treinar essa família em como lidar com os filhos. Então, eu falo muito, Luana, eu tenho um programa de mentoria para mães, né, de TDAH. Eu falo para mães porque a maioria das pessoas que nos procuram são as mães, né? Mas, graças a Deus, no programa de mentoria para mães, tem família também participando, né? Graças a Deus, tem pais participando. Mas o foco, né, principal são as mães. Eu chamo de mãe especialista. Por que mãe especialista? Porque eu falo que as mães, a família, ela precisa ser especialista no seu filho. Não é só especialista no TDAH. Ela tem que saber de TDAH? Sim. Ela tem que saber como o filho funciona. O TDAH funciona? Sim. Mas ela tem que saber como o filho dela funciona. Porque o TDAH, ele tem variações, né? Hoje em dia até a gente fala que é um espectro do TDAH, como o autismo, né? Porque tem muitas gradações, muitas variações. Isso. É uma variação muito grande de sintomas secundários que uma criança tem, outra não. Então, eu sempre falo para as mães, seja especialista no seu filho. Conheça seu filho, entenda quem ele é, como ele funciona, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque isso vai te ajudar a pensar de que forma eu vou lidar melhor com ele. Não só para gerar uma situação de harmonia dentro da casa, mas principalmente para que ele desenvolva as suas dificuldades e também desenvolva os seus potenciais, porque às vezes a gente foca muito em trabalhar as dificuldades que a criança tem, né? Ela tem dificuldade disso, vamos treinar. E a gente esquece de estimular o potencial dela. Porque o potencial dela é o recurso que ela tem, né? Isso. Eu falo assim que o lema aí do meu trabalho é que eu não trabalho com dificuldade. Eu trabalho com talentos. Então, se eu vou trabalhar com a criança, se eu vou começar um tratamento com a criança na área da psicopedagogia, que é a minha área de expertise, vai ser a aprendizagem. Então, se eu vou atender uma criança com TDAH, eu vou estar fazendo realizar essa orientação, esse treinamento dos pais, mas eu vou buscar aí, como investigadora mesmo, qual o talento dessa criança. E eu vou utilizar esse talento para ajudar a diminuir ali aquilo que é dificuldade. Porque as crianças já estão cansadas também de ter a sua dificuldade colocada tão em evidência.
E os seus talentos muitas vezes são pouco valorizados. Então, se a mãe tem essa oportunidade de conhecer mesmo o filho, de entender o filho, de saber aquilo que é talento, ela também vai conseguir se munir mesmo. Ela vai estar preparada para pegar esse talento dessa criança e utilizar ao favor dela para diminuir o impacto ali dessa dificuldade. Exatamente, exatamente. E isso muda a perspectiva, muda o olhar da mãe para não só, né, na dificuldade da criança, mas os potenciais, né, naquilo de positivo, porque a criança não é o TDAH. A criança tem o TDAH, mas ela tem milhões de outras coisas positivas, outras dificuldades que não tem nada a ver com TDAH, né, outras coisas que ela tem de facilidades, potenciais. Então, a gente consegue focar, né, mais no positivo e tirar um pouco o peso, né, do negativo, que ela já tem tanto, né, e já recebe tanto esse peso do negativo de tantas pessoas, de tantos lugares, né, a família, ela não pode ter mais um, né, mais um a colocar esse peso. É claro que a gente vai trabalhar com correção, a gente vai trabalhar com a parte, né, de desenvolvimento, não é que a criança tem que ser assim e pronto, final, não é isso. Não, tem limites, né? Claro. Exatamente. A gente vai usar o positivo para trabalhar o negativo. A gente vai pegar a potencialidade para trabalhar a dificuldade. E isso é muito importante. Porque isso motiva a criança também, né? Isso, porque a criança com TDAH, ela já tem essa dificuldade motivacional de ter essa automotivação. Então, se eu pego esse talento, essa potencialidade que essa criança tem, eu já estou ganhando, porque eu já vou estar fazendo com que esse trabalho ele tenha já essa motivação dessa criança. E os resultados, a tendência é que os resultados sejam melhores em todas as áreas mesmo, né? Sim. E aí o treinamento de pais, como eu falei, né? Vai trabalhar, na verdade são 4, eu falei 3, mas são 4, treinamento que a gente faz com a criança e também a gente ensina os pais. Treinamentos de habilidades sociais, treinamentos de habilidades emocionais, treinamentos de habilidades cognitivas, né? E treinamentos de comportamento. E nesses 4 eixos a gente vai treinando e ajudando as famílias. E aí como que eu faço, né, com as minhas mães? Eu faço um mapeamento desse contexto familiar, porque é ali que a criança vai passar a maior parte do tempo. Então, eu mapeio com ela esse contexto familiar. A gente identifica ali os gatilhos, a gente identifica as incoerências, o que pode estar potencializando os sintomas, né? Aquilo que também é positivo, porque a família não tem só problema, ela tem coisas positivas também. Então, o que a família já faz que é bom, que já traz resultado? Então, a gente faz um mapeamento e depois traça um plano de ação para essa família. Vamos trabalhar que é bem personalizado, né? Exatamente. Então, se a família já tem uma rotina, eu não vou precisar estruturar essa rotina. Eu vou, talvez, fazer um ajuste, se for necessário, mas, por exemplo, eu tenho uma mãe, duas mães da mentoria que eu estou trabalhando a estruturação e implementação de rotinas gamificadas para os filhos. E tem uma mãe da mentoria que eu não estou fazendo isso. Por quê? Porque ela já tem uma rotina funcional. A criança ela tem uma dificuldade de regulação emocional. Então, eu estou trabalhando com ela essa habilidade que a criança tem dificuldade. Eu estou treinando a mãe, ajudando a mãe a lidar com isso especificamente. Com as outras duas, eu estou trabalhando como ela faz para organizar essa rotina, para ela trabalhar com cumprimento de tarefas, enfim, com várias situações que a rotina envolve, né? E que para elas é importante, porque essa casa organizada é essencial para o processo. Não adianta a gente querer trazer técnicas mirabolantes, né? Trazer qualquer tipo de tratamento, eles vai ter o seu resultado efetivo, potencializado, quando a gente organiza uma rotina funcional para o TDAH e que tem a ver com o TDAH. Porque isso também é uma coisa que é um equívoco que muitas pessoas cometem, tanto profissionais quanto famílias, que é tentar pegar estratégias que funcionam para crianças que não têm TDAH e tentar colocar em prática para o TDAH. Nem sempre vai funcionar. Algumas sim, mas nem sempre vão funcionar. Preciso alguns ajustes, preciso alguns princípios básicos para que essa estratégia funcione com quem tem TDAH. E isso é um dos principais motivos das mães
quando a gente vai atender, né? Não sei se você já teve essa oportunidade, mas vai conversar com a mãe, vamos fazer a rotina. Eu já tentei, não deu certo. Vamos fazer isso. Não, eu já tentei, não deu certo. Né? Você já tentou, eu acredito até que tenha tentado, mas será que você, na hora que foi colocar em prática, você utilizou alguns princípios que são essenciais, que não pode faltar numa rotina de TDAH? Dentro da sua comunicação, dentro da sinalização, dentro do seu monitoramento. Será que tinha esses elementos? Porque se não tinha, realmente não vai funcionar. Ou vai funcionar um período, daqui a pouco não funciona mais. Então, tudo isso, a família, ela aprende nesse treinamento, né? E aí, quando você não tem essa organização, fica mais difícil, sim. Né? Não vou dizer que eu falo até para as mães, né? Às vezes elas ficam meio desesperadas. Eu falo assim, olha só, mãe, não é porque a psicóloga do seu filho, ou a psicopedagoga, ou sei lá quem, né, que atende, não está fazendo esse trabalho com você, que o trabalho dela é ruim, ou que o trabalho dela não vai ter resultado. Não é isso, eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo que o treinamento de pais potencializa o resultado. Vai potencializar, exatamente. Não é Eu falo que para mim, né? Então, assim, eu falo para mim, né? E senão fica como se enquanto mãe mesmo, a gente já... enquanto mãe mesmo, a gente já precisa aprender tanto. Eu reformulei minha forma de educar os meus filhos. Depois que eu tive o primeiro, eu comecei educando ele de uma forma, e o conhecimento, ele abriu janelas assim na minha mente que me fizeram mudar a minha forma de educar para uma forma que hoje eu considero melhor, mais respeitosa, mais consciente. Eu tenho visto outros resultados porque existem caminhos diferentes. Então, a gente, enquanto profissional, a gente precisa construir esse relacionamento com a família de uma forma cuidadosa, respeitosa, acolhendo essa mãe, sem julgar também outros profissionais que essa criança já pode ter passado, mas fazendo mesmo um trabalho assim para que essa mãe, para que essa família, para que essa escola, ela consiga abrir essa mente para poder tentar novas possibilidades, porque a gente, enquanto mãe ou enquanto profissional, a gente não tem que saber tudo, a gente não dá conta em área nenhuma de saber tudo. Verdade. Então, quando eu tenho aí essa orientação de um profissional que tá ali, ele tá estudando aquela área, é a área dele, é a expertise dele. Às vezes eu sou mãe, se eu sou dona de casa, minha expertise está na área de ser dona de casa, e isso não tem nada de mal, ou eu sou uma vendedora, e aí eu não vou conseguir ganhar tempo e para poder estudar tão profundamente essa área. Aí eu pego uma pessoa que ela já está fazendo só aquilo ali e ela vai assim encurtar o meu percurso. Eu falo que vai fazer isso. Ela vai me dar vamos dizer assim, um atalho, vai me mostrar um caminho mais curto que eu vou conseguir resultados melhores. Então, os pais, é importante que a gente, enquanto profissional, a gente acolha essa família para que ela consiga perceber que eu vou potencializar os resultados dela, que eu vou fazer o que ela conseguiria, talvez tentando estudar ali sozinha, sem uma orientação, sem uma mentoria. Ela vai ganhar muito mais tempo. E quando a gente ganha tempo nesse tratamento, a gente tem melhores resultados, menos sofrimento para a gente e para a criança também. Isso é fantástico. Acho que isso aí. Você falou tudo. É exatamente isso. E essa questão de acolher a família, né? Eu estou vendo aqui algumas mães que me acompanham entrando aqui, e eu ouço muito isso, né? Essa dificuldade que elas sentem, essa tristeza que elas têm de não serem acolhidas pela própria família, por outros profissionais. E assim, a gente não está aqui, né, para dar aula de ser pai e mãe. Eles, né, mais uma vez, os pais e as mães, por mais que a gente veja que tem dificuldade e tudo mais, eles são os melhores pais e mães que eles poderiam ter. Até porque foram escolhidos por Deus para ser pai e mãe daquela criança. Então, só aí a gente não dá para discutir. Não dá para discutir, até porque, né? Agora, a gente não está aqui para ensinar o pai e a mãe a ser pai e mãe. A gente está aqui para contribuir naquilo que eles estão identificando, aquilo que eles estão apresentando de dificuldade com situações que são extremamente difíceis.
Porque, por exemplo, eu recebo no meu consultório uma criança que tem TDAH, que está apresentando muita dificuldade em casa. É claro que no meu consultório ela também vai apresentar as mesmas dificuldades. Talvez não com a intensidade, com a frequência, porque o ambiente ali está um ambiente mais estruturado. Eu vou saber lidar um pouco, né, diferente com aquela criança. Talvez também porque não tem um envolvimento emocional que tem com a mãe, com o pai. Exatamente. Né? A gente sabe disso. O contexto muda, a gente muda. Né? Claro que não muda a essência, Exatamente. mas muda o nosso comportamento. A gente que é adulto é assim, imagina a criança. Mas a gente também enfrenta dificuldade com a criança. Né? A criança que se nega a fazer o que a gente propõe, a criança que desregula e dá crises. Né? Criança que não para um segundo para você fazer uma atividade com ela, ela não fica 5 minutos naquilo, ela já está pipocando em outra, sabe? Então, assim, mexe em tudo, não sei o quê. Então, nós também passamos por isso, claro que num tempo muito reduzido, né? É totalmente diferente a intensidade e o envolvimento, mas a gente também passa por essa dificuldade. E por que talvez a gente consegue, né, lidar com a criança e tudo mais? Porque tem estratégia. E essa estratégia, ela vai nos ajudar. Não é ela que resolve o problema. Não é a estratégia. É a forma como a gente coloca a estratégia em prática. Entendeu? Então é isso que a gente às vezes não, a gente orienta no treinamento. Não é para te ensinar a ser mãe, te ensinar a ser pai. Você sabe o que é ser mãe, o que é pai. E você aprende a ser mãe e pai no dia a dia com seu filho. Sendo, né? Sendo. Exatamente. Você aprende a ser mãe e pai no dia a dia com seu filho. Você vai desenvolvendo essa sua maternidade e a sua paternidade. Mas existem alguns, como eu falei, lá na corrida de obstáculos, existem alguns obstáculos que são gerados pelo TDAH, que são extremamente previsíveis. Porque faz parte dos sintomas. Então, você já sabe que você vai enfrentar. Então, se você já sabe que você vai enfrentar, por que não se preparar antes para lidar com eles? Porque senão você vai correr numa velocidade e vai chegar uma hora que você vai bater de frente com um obstáculo. E se você não souber ultrapassar, é aquilo, né? Você vai bater, vai cair, ou você vai cair ou o obstáculo vai cair. Machuca. Exatamente. Então, assim, é a gente entender, tá, TDAH tem tais características, meu filho tem tais características, tá. Como que eu vou aprender a lidar com isso? Porque eu sei que nós vamos enfrentar, enquanto família, tais obstáculos daqui para frente. E são obstáculos que vão surgindo ao longo da vida, não é obstáculo de criança, né? São obstáculos de criança, daqui a pouco são obstáculos de adolescência, da vida adulta, são obstáculos que vão para a vida inteira, eles não vão acabar. O que vai fazer diferença não é o obstáculo, é a forma como a gente vai ultrapassar esses obstáculos. É isso que vai fazer diferença. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, diante de uma situação, né? Desculpa te interromper. Eu falo que eu tenho um pezinho assim no TDAH. E a mente é aceleradíssima, né? Quem não tem, né? E aí eu falo que situações que a criança normalmente, assim, que tem um desenvolvimento típico, no caso dos meus, que eu sou mãe, eu tenho um de 9 meses e um de 3 anos. Falei, gente, desestrutura a gente, a criança dá conta de desestruturar a mãe. E eu sou professora há 10 anos, mais de 10 anos de educação infantil. Eu ser professora me ajuda, me dá algumas estratégias, mas não me faz não passar pelas situações, porque a criança é um pouco assim imprevisível, dependendo da situação. E aí, hoje, eu que estudo e busco também estratégias para criar melhor meus filhos, eu aprendi que primeiro, por exemplo, se eu vou lidar com a situação de birra, de pirraça, e a criança fica totalmente desregulada emocionalmente, o primeiro passo é eu me regular. Sim. Então, por exemplo, isso é uma estratégia que num treinamento eu vou aprender eu aprendi com outro profissional, eu aprendi com psicóloga, que eu precisava me regular, como eu iria me regular. E hoje eu faço isso, eu consigo me regular primeiro, e aí eu já estou ensinando meu filho pelo exemplo, para depois eu reagir ao comportamento dele. Eu vou agir de forma consciente, porque eu falo que a gente tem que educar de uma forma mais consciente. Eu vou conseguir
ensinar o meu filho a se regular a partir do momento que eu também aprendi. Então, os pais, eles precisam aprender essas estratégias, não só os pais de crianças que têm desenvolvimento atípico, diferente. Não, mas acho que todos os pais, eu falo que todos os pais, gente, a gente precisa de um treinamento para aprender a lidar melhor, eu falo que primeiro com a gente, com a nossa reação, porque quantas vezes nós, mães, eu no início mesmo, quando eu comecei a mudar minha forma de educar, eu tinha um comportamento que depois eu ficava, nossa, eu não queria ter agido dessa forma. E eu agi de forma impulsiva e me arrependi daquela reação. Então, à medida que a gente tem essa orientação, nós vamos nos tornando melhores. E isso vai refletir na nossa educação, na educação dos nossos filhos. Eu falo que os professores também precisam de um treinamento, porque eles estão lidando com diversas crianças na sala, crianças que muitas vezes são rotuladas, justamente porque esse professor ele não tem essa orientação, não tem esse tratamento. Nossa, esse menino para quieto, esse menino... E às vezes a criança ela tem o TDAH, e isso vai ser identificado tardiamente, e essa criança ela vai sofrer com isso, né? Se a gente não aprende, e aí eu até falo para as mães, mãe, eu ensino para ela, você vai fazer respiração diafragmática, você vai fazer, enfim, as estratégias, faça com você também, faça junto com ele, aprenda a usar, porque você também precisa. Porque não adianta, se a criança está explodindo, se você jogar gasolina ali, é o que eu vi muito acontecer com a minha sobrinha e minha irmã, quando a gente não tinha noção do que era o TDAH, né, que a gente estava nessa busca aí para descobrir e tudo mais. A minha sobrinha tinha os comportamentos, a minha irmã, como não sabia lidar, e a gente, não só a minha irmã, mas a gente também, a gente não sabia lidar com ela, é natural, né? A gente jogava gasolina no fogo que ela estava colocando, ao invés de ir lá, né, e acalmar, e botar água, não. A gente potencializava o sintoma. E isso é muito ruim, porque desconecta, né, mãe e filha, desconecta os pais dos filhos, né? E para depois você reconectar, dá muito mais trabalho. Mas ainda mais quando essa criança vai ficando maior, né? Exatamente. Quanto maior, mais difícil. Aí o pai... Gente, eu tento me conectar com esse adolescente, eu tento conversar, mas tem todo ali... Isso foi rompido lá atrás na infância, e o pai, às vezes, quer simplesmente tentar reatar ali aquele relacionamento do nada, e acha que o adolescente ali, ele tem que fazer isso, e não é bem assim que funciona. Porque, às vezes, vão ter memórias até que estão ali intrínsecas, né? Que estão ocultas, escondidas, que vão afetar o comportamento desse adolescente, sem esse adolescente saber que é por causa daquela situação ali lá atrás. Ele nem lembra mais, né? Mas a emoção, o afeto negativo ficou, né? A memória talvez não, mas o afeto ficou. Mas o treinamento de pais é basicamente isso, né? Desse eixo. E ele, como a gente falou, né, potencializa o resultado, e ele que vai fazer com que a família entenda o que está acontecendo. Porque é muito ruim você estar olhando para o seu filho, tendo aquele monte de comportamento e você não sabe se aquilo ali tem a ver com TDAH, se não tem a ver com TDAH, eu corrijo ou não corrijo, eu brigo ou não brigo, né? Eu boto de castigo ou não boto de castigo. Forma de brigar, né? Enfim, os pais ficam perdidos, e aí quando ficam perdidos, né, a tendência é repetir padrões, né? Eu aprendi assim, eu fui educada assim, então vou repetir. Só que nós fomos educados em outro tempo, diferente do agora, e nós também, né, fomos educados, provavelmente, se a gente não tem TDAH, nós reagimos de outra forma. A criança tem TDAH, tem outros padrões, né, de funcionamento, então a gente precisa entender isso. Então, basicamente, o treinamento de pais é você conseguir olhar para o seu filho além do rótulo, além do TDAH, focando, né, na resolução de problema e não no problema em si, e focando também nas potencialidades dele. Então, você vai aprender como você vai lidar com essas dificuldades no dia a dia, não só para contornar a dificuldade, mas para promover o desenvolvimento dessa criança, principalmente, né, resolvendo as questões de curto prazo, mas focando principalmente em médio e longo prazo, para a vida. Exatamente, para a vida. Que é o que a gente precisa fazer. Enquanto ela está aqui com a gente dá, né, a gente pode até fazer tudo por ela, mas a gente não vai estar com ela do lado dela fazendo tudo a vida inteira. E aí, quando ela estiver sozinha,
ela não vai conseguir, ela não vai ter estratégia para fazer, e a gente precisa munir essa criança de autonomia para que ela dê conta da vida dela, né? Assim como qualquer outra. Exatamente. Isso é verdade. Bom, e é isso então. Juliana, foi sensacional. Muito obrigada por estar aqui compartilhando seu conhecimento. Eu falo que eu aprendo tanto nessa troca que, assim, eu fico Ótimo, né? super feliz mesmo. É muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu agradeço todo mundo que participou, que assistiu. Eu vou salvar a live, vou tentar editar para cortar aquele pedacinho que garrou. Mas se eu não conseguir, eu vou deixar salvo assim mesmo. Qualquer coisa que for assistir, pula o pedacinho, vai embora, vai assistir. Porque é um assunto que não dá para a gente perder. Nós precisamos, enquanto pais, enquanto profissionais, receber mesmo essas orientações para que nós façamos um trabalho de excelência, tanto na criação dos nossos filhos, quanto no nosso trabalho enquanto profissionais. E muito obrigada, ó. Beijão, deixa eu fazer um print. Obrigada a você pelo carinho. Fazer um print aqui. Obrigada a você pelo carinho, pelo convite, foi muito bom. Acho que a gente vai conhecendo pessoas na nossa caminhada, né, que vão fazendo a diferença na nossa vida. E é muito bom a gente ter uma visão mais ampliada, né? Porque a gente está ali trabalhando no nosso mundinho, né? Fazendo nosso atendimento e tudo mais. Mas quando a gente tem outros profissionais com outras visões, outras experiências, para a gente trocar, aprender junto, validar o que a gente já faz, o que a gente já sabe, né? Ampliar um pouco, isso é muito bom. Fico muito feliz de ter encontrado aí essa parceria em você, nesse grupo que a gente está. Espero que a gente tenha aí novos projetos daqui para frente. Isso aí! Deixa eu fazer um Obrigada, print pessoal. aqui. Boa noite aí, todo mundo. Que agora já é noite, né? 6 horas. Dá um sorrisão. Oi, voltou. Deu certo. Obrigada, viu, gente? Tchau. Não. Boa noite, pessoal. Beijo, Luana.